Hello, titia chegou, minha gente. Gente, eu vou fazer aqui um Vital Responde. Vamos lá, pessoal. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Eu gostaria de saber por que tenho pavor de bichos peçonhentos. Cobra, jacaré, lagarto, lagartixa, barata, rato, lacraia e outros. Para mim é desesperador. Nessa existência nunca convivi com esses bichos. Existe sentido para esse medo? Gratidão. Resposta do Vital: são traumas de vidas passadas. Em alguma vida passada fomos jogados numa masmorra junto com esses insetos peçonhentos. Abraços de luz. Gente, que me desculpe os defensores dos animais, mas barata, pelo amor de Deus, não é esses bicharada que ela falou aqui. Lagartixa de boa, eu gosto da lagartixa, até porque ela faz um belo de um favor, né? Justamente de comer certos bichinhos aí. Rato, lacraia, minha Nossa Senhora, agora barata é ó concurso. Gente, que bicho asqueroso. Aranha, esses bichos não são de Deus, que me desculpem, ô coisa horrível. Não vejo a hora da quinta dimensão. Mas aqui, né? Entrando na resposta do Vital, todo trauma, né, todo pavor que a gente sente não encontra explicação nessa vida, muito provavelmente tem relação com alguma vida passada, né, sem dúvidas, né. A gente já deve ter passado aí cada perrengue que a gente não faz ideia. E era muito comum, né, se jogar pessoas em masmorras e calabouços e deixar morrer. Você imagina as condições, né, desses locais. Então faz todo sentido. Acredito que estamos sendo enganados de novo. Isso é um comentário que deixaram num vídeo do Vital, e o Vital respondeu o seguinte: não existe engano, existe afinidade. Cada um encontra o caminho que lhe é afim. Os obstáculos no caminho são as lições a serem aprendidas a fim de evoluir. Mas enganado ninguém está. Muitas vezes são os interesses pessoais que nos remetem a caminhos tortuosos. Abraços de luz. Esse é um tempo onde, mais do que nunca, a nossa frequência, a nossa vibração, a nossa intuição, a nossa intenção tem sido muito exercitadas. Realmente, para se conectar com o engano na atual, né, conjuntura, precisa realmente estar se enganando ou ter a intenção de enganar alguém. Só leva golpe quem quer dar golpe, porque é uma frequência. Então, apesar muitas vezes de um cansaço que a gente sente, eu não vejo no que está acontecendo aí fora, especialmente daquilo que a gente tem esperado acontecer, engano algum. Eu sempre vi tudo como estratégia. Eu sempre disse, nós temos pressa, eles têm estratégia, porque não há margens para erro. Então realmente, gente, a gente tem muita coisa para trabalhar aqui dentro. Inclusive para se desconectar dessas situações. Realmente, se você for parar para pensar que estamos sendo enganados, continuamos sendo enganados pela mídia, pelo sistema que está aí. Se você olhar para isso, tu te sentes um trouxa. E se você continua olhando para isso, tem mais que se sentir mesmo, porque eles mentem o tempo todo. Essas perguntas aqui foram do vídeo Encontrar o Divino em Si, a missão de toda a alma, do dia 7 de junho de 2025. Vital, como se explica essa melhora que está havendo e as guerras que se acirram? Como esses seres obscuros vão se transformar ou vão sumir da Terra? Resposta do Vital: cada ser humano está fazendo suas escolhas. Aqueles que escolhem o bem irão para a nova Terra. Os demais serão retirados daqui e não voltarão mais a reencarnar na Terra. É o livre-arbítrio de cada um. Abraços de luz. Gente, você vai... é uma continuação. Você vai seguir de acordo com aquilo com que você se conecta, com a frequência que você se conecta. Seja a quinta dimensão, seja permanecer na terceira.
Tem gente que já está na quinta dimensão, isso é um fato. Tem gente que está se conectando. E tem gente que quer permanecer na terceira e tá tudo lindo, porque cada um escolhe o que quer. Ai, mas porque todo mundo é manipulado? Todo mundo, mais ou menos, hoje em dia. Muita gente já abriu o olhinho, já não é tão manipulado assim, porque escolheu. Senhor Froze, como fica o nosso país nesta transição? Não vejo muito amor, muito ao contrário. Procuro fazer minha parte do melhor jeito que posso, mas é impossível não desencantar com o nosso governo. Daqui a pouco vai ser proibido ser desperto. Resposta do Vital: ninguém pode prender uma consciência. Nós não dependemos de ninguém para que a nossa alma faça a sua ascensão. Basta que sejamos justos e honestos com tudo e todos. A vida corpórea é curta e levamos daqui somente as nossas ações. Abraços de luz. É o tal negócio, gente. Nada pode aprisionar uma consciência que se expande. Não dá para desver, não dá para desouvir, não dá para dessaber. Tudo aquilo que a gente acessa permanece conosco. E por mais que muitas vezes a gente fale, nossa, eu não sei nem para que eu fui acessar isso. Deus me livre que eu não sei o que é. Eu não queria saber mais disso. Não tem como, fofinho. Não tem. O que você vai fazer com isso aí já é uma escolha sua. Agora, não tem ninguém lá fora, não tem governo, não tem situação que possa te impedir de cumprir com a sua jornada. Exceto se você permitir. Planos de alma se cumprem 24 horas por dia no planeta. Portanto, não há nada ou ninguém que possa interferir no plano de alma de ninguém. Olá, Vital. Acompanhe suas mensagens esclarecedoras. Gostaria de seu parecer em relação a alguns livros da biblioteca de Thoth aqui no YouTube. Ouvi agora sobre Urântia, o livro proibido, a história de Agartha e outros. Vai ao encontro de suas falas. Sou-lhe grata sempre. Abraço fraterno. Vital responde: não li os livros, mas se trazem um conforto ao coração, continue. Abraços de luz. Gente, essa coisa de livro, de vídeo, de... ressoou, tá tudo beleza, tá tudo certo. Tem gente que lê um livro, detesta. Tem gente que lê o mesmo livro e adora. É uma questão de sintonia. Eu sempre falo, aquilo que traz conforto para o teu coração, você absorve. O que não, você descarta. Olha que pergunta interessante a resposta do Vital. As guerras que estão acontecendo com tantas atrocidades fazem parte dessa evolução do planeta? Resposta do Vital: as guerras são decisões dos humanos, não do plano divino. Faz parte também da lei do retorno, pois muitas almas pagam seus resgates sofrendo, pois a dor é uma moeda de troca. A vítima de hoje foi o algoz de ontem, o algoz de hoje será a vítima de amanhã. Abraços de luz. É aquilo, gente. Ninguém escreve um plano, né, para que... É como plano de alma, ninguém escreve um plano para se suicidar. O Projeto Terra não foi construído, ou foi... Meu Deus, me fugiu a palavra. Não foi construído para que houvesse guerras. Isso não é do divino, isso é do humano. Só que existe uma série de questões, roda de Sansara, lei de ação e reação, que acabam sustentando isso. E muitas vezes, infelizmente, né, trazendo lições. Porque a dor ainda, para algumas pessoas, é necessária. Eu diria que uma boa parte ainda precisa da dor como lição. Estou passando por um momento difícil interno. Minha vida estava de um jeito e teve um baque sem eu esperar. Isso me deixou desestruturada e com medo. Estou numa fase que choro do nada. Qualquer coisa mexe com o meu emocional. Marquei um psiquiatra. Me esforço bastante para ficar alegre. Além das dores desesperadas no nervo ciático e da neuropatia, pois tem dias que choro de dores desesperadas. Quase não faço meditação devido a esses problemas. Ainda reclamo. Já levanto tendo que fazer comida para o meu irmão, que me acolheu, e rezar, só mesmo agradecer o dia. Sinto medo de minha vida, depois penso o
O que não tiver que passar, não passarei. Me sinto sozinha. Tenho 70 anos e sinto que bateu uma depressão leve. Preciso de ajuda física e espiritual. Peço aconselhamento. E a resposta do Vital: confiar no plano divino é sempre uma recomendação, pois tudo tem sempre um propósito. Lembrar-se que cada alma encarnada também possui um plano que ela mesma elaborou antes de reencarnar. E ela o fez para o eu melhor como alma, para o seu melhor como alma. Abraços de luz. Veja, gente, estar na carne e vivenciando certas experiências, com certeza não é simples. Mas quando você realmente entende que tudo aquilo que nos chega, tudo aquilo que a gente vive, é plano de alma nosso, isso de alguma forma conforta. Porque você sabe que ali estão situações onde você está, vamos dizer assim, eu ia falar acertando contas, mas eu prefiro a palavra equilíbrio, onde de fato você está equilibrando, está se libertando. E é tanta gente passando tantas dificuldades, né? Muitas vezes sem uma perspectiva, sem a esperança de fato, né? Mas é importante continuar confiando. Fé é uma coisa que nos mantém, sem dúvida nenhuma, de pé. E muitos de nós só chegamos até aqui porque nós vivemos pela fé. Na certeza de que esse plano divino é perfeito e que ninguém passa realmente aquilo que não tem que passar. Bom dia, Sr. Vital. Gratidão pelo seu trabalho. Essas mudanças que virão em nossa consciência e corpo físico trará dor física? Será gradual ou de uma vez? Tenho sentido alguns delay de segundos. Dá a impressão que fui ali rapidamente em outra dimensão e voltei. E tenho esporadicamente dores de cabeça, têmporas e frontal. Faz sentido se for gradativamente essas alterações? Gratidão. Resposta do Vital: as mudanças nunca trazem dor, pois servem para a evolução da alma. O que causa dor e desconforto são nossas más ações e também a resistência às mudanças. Abraços de luz. Vital fala muito dessa coisa da resistência, né? E realmente, quanto mais a gente resiste, pense que resistir é fazer um esforço a mais. Chega uma hora que aquilo começa a realmente trazer desconforto, inclusive físico. As mudanças não trazem dor. O que traz é essa resistência a elas, né? Deus é fonte que habita toda a criação. Desta forma está dentro de todas as pessoas e espíritos. Não processo a informação de que Deus vai dissolver um filho por não estar querendo evoluir. Coloque ele em incontáveis planetas primitivos, onde ele irá experienciando tudo de novo. Acho que Deus faria isso, e não o anular, pois assim estaria anulando a si mesmo. Não há ódio que não se renda ao amor, mesmo que demore. Mas é só uma opinião, e a verdade suprema um dia todos saberemos. As informações deste canal são sim muito importantes e nos ajudam muito. E aí o Vital respondeu o seguinte a esse comentário. Cada um entende de acordo com o grau de sua consciência, mas o próprio Kardec, em sua codificação, aborda a segunda morte. Entretanto, cabe aqui a interpretação de cada um conforme seu entendimento. Após a ascensão da alma, ela saberá tudo sobre os trâmites de um mundo de provas e expiações. Abraços de luz. Eu não vejo essa questão, né, dessas almas que vão para o grande sol central, não vejo como destruição. Destruição seria, acabou, sumiu, nunca mais. Não, eles são resetados. Zera aquela consciência e ela vai recomeçar do nada. Eu não entendo isso como uma destruição, mas, como disse o Vital, tudo questão de interpretação. Mestre Vital, muito bom dia. Amo suas mensagens, mas percebo uma certa incongruência aqui. Se vai ficar tudo bem, como você sempre diz, por que as mentes iriam colapsar? Precisamos encarar as coisas de forma adulta, só depende de nós, não há salvador. O Criador não é Deus e ele ainda depende de nós para se reconstruir, uma vez que caiu na própria criação.
Nós é que temos o potencial para fazer o conserto da obra. Chegou a hora da humanidade sair dessa cegueira devocional e fazer seu dever de casa rápido. Resposta do Vital. Aqueles que não se permitem as mudanças terão dificuldades e precisarão do amparo dos que se permitem. Então haverá os dois lados e uma parte entrará em colapso. Abraços de luz. Veja, gente, encarar de forma adulta é o que todo mundo deveria fazer, mas tem muita gente que não faz. E quando de fato a situação ou as situações se tornarem mais evidentes com relação a uma série de situações, aí é que vai ter muita gente que realmente não vai agir com maturidade, mas de jeito nenhum. A gente só depende da gente, mas o sistema ensinou que não, que a gente depende de um salvador, depende de um líder, depende, e muita gente vai continuar pensando assim. Agora, as mudanças virão. Aqueles que estiverem abertos a elas, certamente terão mais facilidade para lidar com os desconfortos que virão. Outros não. A gente já vê um monte de gente colapsando, batendo pino adoidado aí, infelizmente. Mas vamos lá. Tudo no final, tudo caminha, né, para um bem maior. Bom dia, senhor Vital. Gostaria de saber se o senhor tem informações de que é necessário ter uma mochila com documentos, dinheiro, remédios, água, alimentos não perecíveis, lanterna e outras coisas do gênero para se deslocar de modo inesperado quando algum evento estiver acontecendo. Tem vários vídeos falando sobre isso. É verdade? Isso procede? Gostaria de saber sua colocação segundo suas fontes espirituais. Obrigada. Vital responde. Nunca recebi nenhuma mensagem do alto que desse essa recomendação. Entretanto, na troca de sistemas, podemos ter algumas interrupções de comunicações, mas será por um tempo curto, não vejo nenhuma necessidade de se preocupar. O plano divino leva em conta tudo e todos. Devemos sim nos preocupar com nossas ações. São elas que determinarão o futuro de nossa alma. Abraços de luz. Olha, gente, se eu depender disso aqui, eu tô ferrada. Porque, engraçado, como isso é uma coisa que realmente não ressoa comigo. Eu não vejo sentido nisso. Tudo bem que tem muita coisa que não faz sentido. Coisas até bem mais malucas que aparentemente não fazem, comigo faz. Mas isso aqui não faz, de jeito nenhum. Eu não consigo imaginar que com tudo que a gente já passou, está passando e vai passar, a gente ainda tem que se preocupar com isso. Quantas pessoas têm acesso a essa informação? Em 8 bilhões na humanidade. Então a grande maioria está perdida. Eu não acho que a espiritualidade trabalharia desse jeito. É a minha opinião. Namastê, prezado Vital. Assistindo este vídeo realmente me deu um temor muito grande. Tudo que é incógnito assusta. Não dá para saber o que realmente vai acontecer. Só sei que tenho gratidão imensa por estar desperta. Gratidão sempre. E o Vital responde: vai acontecer aquilo que está no plano divino e será sempre o melhor para todos nós. Depende apenas das nossas escolhas. Abraços de luz. Mais uma vez. Frequência. Com que tipo de frequência nós estamos conectados? De medo, de raiva, de ódio, de divisão, de vingança, de revolta ou de amor, de compaixão, de respeito, de construção, de compartilhar, né? Compartilhamento, de solidariedade? É isso. Não há o que temer quando se está no caminho da luz. Bom dia, queridos irmãos. Vital Franci. Sigo os seus conhecimentos que muito têm ajudado a ver mais claro. Tenho, no entanto, uma questão e coloco aqui na esperança de que um dia possa ser respondida. Tenho uma filha na idade de 24 anos, nasceu com dificuldades. Foi-lhe diagnosticado, ao final de muitos exames, uma alteração genética em padrão mosaico, não conhecida pela ciência em Portugal nem na França, onde vivemos atualmente. A minha questão: com a transição que vivemos, como vai ou não desenvolver as consciências que atualmente estão encarnadas com deficiências físicas? Ou seja, há possibilidade de ainda nesta vida se curarem? Agradeço sua entrega no conhecimento de todos nós. Namastê.
Resposta do Vital. Quando estamos no além-túmulo, a alma sabe o que precisa para evoluir e elabora um plano para a próxima reencarnação. Muitas almas escolhem passar por uma encarnação com doenças ou limitadas em sua consciência, a fim de não causar mais pendências e com esse sacrifício quitar as já existentes. Não se preocupe, ela, ao finalizar esta atual encarnação, estará pronta para a nova terra. Abraços de luz. É outra coisa, né? Além da gente escolher aquilo que a gente precisa viver nos nossos planos de alma, nós estamos vivendo aí a última encarnação em terceira dimensão. Isso é uma informação importante, porque muitos que, vamos dizer, detinham débitos muito complexos, acabaram pela via da doença construindo o seu plano para que aquele equilíbrio se desse de uma forma mais rápida. E isso, para mim, explica esse boom de tantas pessoas que nascem, né, com problemas físicos e mesmo problemas de ordem mental, cognitiva, enfim. Senhor Vital Froze, gostaria de lhe fazer uma pergunta. É possível uma consciência se expandir fazendo uso de bebidas alcoólicas e tabagismo? Mesmo se a consciência, estando consciente que o mal que está causando é para si próprio? Essa pessoa tem todos os argumentos para a expansão de consciência, porém ainda é dependente desses vícios. Resposta do Vital. Os vícios são uma prova a ser vencida, independentemente da causa. Não necessariamente impedem a expansão da consciência, é apenas uma prova entre tantas. O mal que o vício provoca geralmente é para o seu corpo físico, pois em não vencendo o vício, há sempre uma contrapartida e geralmente a saúde é quem paga a diferença. Abraços de luz. Então veja, são provas, né? Todo tipo de vício é uma prova que precisa ser vencida. O que determina, né, a ascensão e tudo mais, é o conjunto da obra. Agora, é preciso se olhar para os vícios, porque o vício, geralmente, ele camufla uma falta. Você se empanturra de tal coisa para suprir alguma falta. Você quer tapar algum buraco, algum vazio. E para isso precisa se olhar, porque existem vícios que são altamente, né, destrutivos para o corpo, para a mente, para a alma. Então, como disse o Vital, né, isso não impede a expansão da consciência, mas é algo que a gente precisa trabalhar, seja lá o vício que for. Com todo respeito, eu acredito e confio no Senhor, mas não consigo acreditar que as pessoas vão pirar por saber a verdade. Risos. Só nisto que acho que discordo desse áudio. É que acho muito pouco para... Não entendi a frase aqui. Se descobrirmos que fomos enganados e que tudo que aprendemos está errado na minha visão, é só falarmos, ok, então vamos ajustar o conhecimento e pronto. Mas pirar eu acho muito. Risos. Resposta Vital. Quem já está com sua consciência preparada para as mudanças não vai sentir nada de desconforto, mas aqueles fanáticos em suas crenças limitantes terão sim muita dificuldade. Testemunharemos isso. Abraços de luz. De alguma forma a gente já testemunha, gente. A gente já testemunha. Tá na cara. Eu uso muito o exemplo da religião, porque para mim é o clássico. Né? Pessoas que limitaram suas vidas a viver uma vida medíocre muitas vezes, sem viver, sobrevive, sem viver. Não pode isso, não pode aquilo, porque, olha, dentro lá do preceito lá da religião, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque o dogma diz isso. E a chefia? Como é que vive a chefia? Eles fazem de tudo exatamente aquilo que eles dizem para os seus fiéis não fazerem. E digo mais, ele nunca disse que não podia fazer nada. Porque a verdadeira lei não está em papéis, está na consciência, que são as leis universais. Então eles construíram um monte de lorota,
um monte de mentiras, fizeram a humanidade inteira acreditar nisso. Tem gente que ainda hoje, mesmo desperto, tem dificuldades de sair de certas situações, porque esse lado pesa. Imagine para quem vive com cabresto. Com certeza vai pirar sim. Não que a gente queira. Ninguém quer isso. Mas tá na cara. Não precisa nem colocar tico e teco para pensar em conjunto. Isso é óbvio. E a gente espera que as pessoas possam se dar conta disso e se resgatarem dessas prisões, né? Que religião, política, educação, entretenimento, que cultura é uma coisa. O que a gente vê hoje não tem cultura. Me desculpe, não tem cultura. Tem entretenimento e tem abestalhamento, que é para idiotizar as pessoas. E muita gente não se dá conta disso. Vamos lá. E quando não consigo fazer? Depressão. Sou reikiana há 25 anos, sei das minhas missões, mas paraliso. Namastê. Resposta do Vital. Temos ainda muitos desafios a serem vencidos e eles estão dentro de nós. Muitas vezes a resistência que colocamos em fazer as mudanças necessárias é a principal causa desta paralisação. Abraços de luz. Gente, tem um trocinho que fica rodando aqui na nossa mente, um programinha que se chama auto-boicote, autossabotagem. Quando você mina as suas capacidades, habilidades, quando você deixa de fazer por você. Isso também pode ter relação com essa paralisação. Quando a gente trabalha autoconhecimento, quando a gente trabalha amor próprio, quando a gente trabalha autovalorização, automerecimento e outros autos, dificilmente uma depressão nos pega. Porque a depressão ela vem do quê? Da gente sair do nosso caminho, se colocar em segundo plano em função dos outros. Você fica vazio de você. É muito fácil tratar com remédio. Existem, obviamente, momentos em que é necessário, porque aí já entra uma parte neurológica, mas depressão é doencinha da alma, gente. Como são todas as doenças. Então, se você trata, não é nem trata, se você cuida da sua alma, dificilmente você vai precisar tratá-la. Tudo aquilo que é cuidado, dificilmente, né, vai pedir tratamento. E, aliás, essa para mim, vai ser a grande... Eu vou usar a palavra medicina do futuro. As pessoas serão cuidadas como seres integrais, para não precisarem de tratamento. Tenho certeza disso. Vamos lá. Pulei. Pera aí que pulou tudo aqui. Achei. Eu gostaria de saber dessas entidades que se identificam como orixás. Qual é o papel deles? Resposta do Vital. São consciências como as demais, conhecidas por outras nomenclaturas. Os orixás fazem parte da linha da Umbanda. Abraços de luz. Aí a pessoa precisa, né, dar uma pesquisadinha também nesse sentido. Muitos espíritos que se manifestam hoje em casas de Umbanda são galácticos, viu, gente? São irmãos aí de outras estrelas, né? Outras paragens. Por isso que eu falo, do lado de lá é uma mistureba. A divisão só tem aqui. Eles trabalham todos juntos. Bom dia, amigos de caminhada. Sinto e observo as pessoas. Muitas estão agitadas, agressivas, gritando por coisas quase sem importância, do meu ponto de vista. Outras estão tranquilas, a luz é visível, mesmo sem ter concluído seus projetos de vida. Meu coração tem sussurrado sobre mudanças. Nunca estamos devidamente preparados, mas
espero-as com a ansiedade de criança. Gratidão, Vital. E o Vital responde o seguinte: as linhas que se afastam são linhas de frequência, mas por enquanto, como pessoas físicas, elas continuarão próximas. Mesmo que algumas se afastem fisicamente, outras estarão ao alcance de serem ajudadas por mais um tempo, obviamente. Abraços de luz. É interessante essa coisa de você observar, né? Essa dualidade mesmo, né? Pessoas que estão altamente desequilibradas, completamente fora do eixo, pessoas que estão altamente equilibradas, independentemente das circunstâncias, tá, gente? E são linhas de frequência, de fato. Cada um está conectado ali com essas energias. E o destino vai ser exatamente vai ser equivalente à frequência às quais essas pessoas estão se conectando. Eu não posso esperar encontrar um mundo, um jardim do Éden, se eu vivo num inferno interno. Não tem como. Eu tenho que construir esse jardim do Éden aqui dentro. Essa é a informação, vamos dizer assim, que precisa ser compreendida, assimilada e praticada. Não é só botar, né, a Bíblia debaixo do braço, ou o livrinho de estudo, ou ficar rezando, joelhinho no chão. Não vai resolver nada não, viu, gente? E continuar sem fazer o mais importante, a sua melhoria interna. Como é que você usa tudo que você aprende, vamos dizer, nas religiões, como é que você usa no dia? Porque tem coisas boas nas religiões, não vou dizer que não tem. Eu abomino essa manipulação, eu não passo nem perto, essa manipulação, entende? Mas tem, eles não puderam mentir sobre os ensinamentos, né, de Jesus. O problema é que eles jogam os ensinamentos, mas distorcem uma série de coisas, e as pessoas não se conectam. Tem uma frase de Jesus que, se você perguntar para boa parte dos religiosos, eles não sabem. Vós sois deuses. O que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Muita gente que estuda não conhece. Por quê? Porque o sistema, né? A verdade está lá. Mas eles deram um jeito de escamotear, aquilo ali meio que passou batido. Passou batido. Não adianta dizer que não. Então, assim, o que a gente precisa fazer é trabalhar o nosso interno. Independentemente de rótulo, de religião, de condição social, mental, espiritual, energia, é fazer este trabalho interno. É isso que conta no final das contas. É ser o seu melhor, é ser você mesmo e fazer o seu melhor. Essas perguntas foram aí do vídeo do Vital, os 3 meses mais importantes da transição planetária do dia 11 de junho de 2025, certo, crianças? Eu vou parar por aqui com este áudio, este vídeo. Eu volto, né, num outro conteúdo com mais perguntas e respostas aí do Vital, que ele responde nos áudios que ele tem colocado, né? Para quem quiser esclarecer dúvidas com o Vital, é só deixar lá um comentário em algum vídeo dele. Lógico que ele não responde todos, seria humanamente impossível, mas na medida do possível ele responde lá dúvidas importantes, e nos áudios de segunda-feira ele também faz um conteúdo específico para esclarecer dúvidas. Tá bom, crianças? Um abração para você, Vital, e um beijão para vocês, crianças. A gente se vê no próximo conteúdo. Até lá!